Olá, Magno. Olá, Cleiton. Tudo bem? Tudo bom? Prazer falar com vocês. Vocês estão bem de saúde, gente? Como que tá a saúde? O mais importante, tá vacinado? Quarta dose da vacina? 3. Vai lá no posto, hein? Vai lá no posto. Tudo bem com vocês? Prazer falar com vocês, viu? Mas com o professor, vocês já ganharam um amigo no outro atendimento e aqui continua, tá bom? Muita saúde pra nós, tá? Que acho que a gente precisa. Saúde e paz, gente. O resto, a gente corre atrás, né? E, que legal, que legal. Que legal. Ah, doutor. Que legal, que honra. Eu comentei com ele um tempo atrás, né, no outro papo, ele, não, eu tenho um livro, doutor Júlio. Olha que legal, doutor Magno. Tem um livro Advogado Imobiliário de Sucesso, doutor. Parabéns, que legal. Parabéns, viu? Esse ano saiu os campeões e os campeões judicial. Você vai gostar também, viu? Legal, legal. E o Direito Imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. Muito bom, muito bom. Doutor Magno, e o doutor Magno é gente boa, né? Que áurea do bem, pessoa decente, né? Você vê que é uma pessoa sensacional. Vem fazer a pós comigo. O nosso perfil de alunos é igual ao doutor, gente do bem, gente decente, sabe? Lutadora, viu? Sim, agora em 2023 eu tenho que escolher uma pós para fazer, porque eu fiz muitos cursos práticos, né? Fiz do Dr. Marcel Rulli, do professor Salomão, Legal. E agora eu preciso do título, né? Não, vem fazer assim. Entra no site, é www.portalesu.com.br. Portal ESU, ESU. Tem vários cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC, mas tem a pós, né? Que é completa. E custa R$ 980,80. Eu indico essa pós porque eu coordeno algumas pós que custam 20 mil. E pra mim não é importante que você pague caro, pra mim é importante você aprender, te ajudar, né? Com certeza, é verdade, professor. Conta comigo, viu? Legal, fiquei muito feliz de te conhecer. Ganhei um amigo aqui, tá bom? Legal, prazer. Prazer, viu? É bom já, ele falou, eu quero conhecer, então, é bom que eu já vou conhecer, eu falei, vai lá. Que legal, muito bom. Coloquei na live aí, até desmarcou os compromissos dele aí. Oh, que honra, hein, doutor Marco? Que honra. É muito bom isso, gente, amizade, fazer o bem, né? A vida é isso. As pessoas esquecem que a vida é curta, né? Fica procurando pelo em ovo. A nossa classe, principalmente do direito, é uma classe tão esquisita, né? Eu falo para os alunos, né? Tem muita gente do bem, mas tem uma turminha que gosta de queimar o advogado. Ontem eu atendi um cliente aqui, e ele pediu para marcar uma reunião, só que com outro advogado. E o outro advogado falou, olha, aconteceu um erro nesse processo. Eu falei, que erro? Ah, porque o polo está errado. Só que eu falei, olha a página 53 dos autos. O que está escrito? Está retificado o polo ativo. Eu falei, está consertado. Inclusive quem apresentou o polo errado foi você, né, o autor da ação. Ele ficou feio para ele, doutor. Mas sabe o que é isso? Arrogância, maldade. A gente não pode sair dando palpite no processo dos outros, fazendo maldade, né, doutor? Mas no meio da advocacia acontece muito isso mesmo. Eu até brinco que eu não gosto muito de advogado. Somos dois. Gosto de advogado e advogada do bem, igual o doutor. Sim, a disputa de ego, um querendo mostrar que sabe mais que o outro, pra mim não acrescenta em nada isso. Não é saudável. Inclusive, tem muita gente do bem, né, doutor? Mas tem muita gente. Eu faço muita mentoria para advogados, correções de peça. Então eu ganho muita lembrancinha, bolo, né? Gordo sempre ganha comida, né? Então eu ganho muita comida, bolo, doce. Ganho um bonequinho, mascote do professor Júlio. Quebra o regime. Mas às vezes aparece uma turminha. Já atendi uma advogada fazendo mentoria. Ela falou, eu não concordo. Eu falei, mas você não concorda com o quê? É porque eu só vou atuar se for causa ganha. Mas então a gente não atua em nada, porque que causa que ganha no Brasil? Então tem um pessoal meio arrogante que aparece, mas Deus é tão bom que afasta. Hein? A vida é um imã, né? A gente atrai as pessoas do bem, né? Exatamente. A gente escolhe quem está do nosso lado. Né? É verdade, doutor. E eu sempre falo isso. Quer ser aluno da pós-graduação? Tem que ser do bem. Se for uma pessoa cri-cri só para reclamar, vai fazer outras pós. Tem outras pós, né? Para concorrência. Tem muita gente desse tipo assim. Precisa fazer tratamento. A pessoa tem aquela frustração interna e ela quer descontar em todo mundo, maltratando, né? Procurando pelo novo, erro onde não tem. Não é isso? Você para se sentir acima, coloca os outros abaixo. É isso mesmo, doutor. Tem gente que fica com amarelo. Bobagem. Contem comigo, tá? Vocês deram um amigão aqui, tá bom? Valeu, professor.
Inclusive os assuntos aí que eu até anotei algumas dúvidas. Tá bom, pode falar, viu, Cleiton? Magno também, viu? Quem os doutores são vocês. Inclusive, esses dois casos que eu vou perguntar, o doutor Magno não é advogado desses casos, né? Não, é outra coisa. Como eu falei, eu convidei ele depois. Estou dentro. São outras pessoas, não sou advogado, também não sei. Como eu tinha outras dúvidas, eu falei, vou marcar uma... Com certeza, com certeza. E é bom que a gente fazemos amizade, isso é ótimo, sempre é bom, viu? E sobre a área de terreno também, por um acaso eu acabei de passar um trabalho para o Dr. Magno, né? O Dr. Magno a gente só conhece por internet, ele mora na minha cidade e eu estou no mundo aí. Verdade, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Já conversou várias vezes, mas nunca se viu pessoalmente. Mas hoje em dia mudou, né? Depois da pandemia, as coisas nós resolvemos de forma online, né? Isso é bom, isso é bom. Acho que tinha que mudar a situação nesse sentido, né? Eu trabalho com topografia, né? Topografia, por acaso, o cliente dele precisou de um trabalho que eu fiz bem antigamente, e aí ele me procurou e aí eu fui pulsar no fundo do baú, arquivo, para mandar, e nessa pegamos amizade, vi a confiança e a responsabilidade dele com o cliente dele, né? Então, eu tenho um trabalho aí também na minha cidade. E eu sempre falo, né? A pessoa quando é do bem, ela não consegue esconder. O Dr. Magno, a gente percebe a educação, a postura, o jeito, é uma pessoa do bem. E na advocacia tem muita gente problemática, né? Como em qualquer ramo. Então é legal. Fazer amizade boa é sempre bom. Parabéns, viu? Tá bem representado com o doutor. Eu mandei aí os processos, eu não sei se o doutor chegou a olhar alguma coisa. Recebi, já abri aqui, dei uma olhadinha assim. Então, são dois rolos, dois problemas. Né? Não sei qual que eu pergunto primeiro. Fica à vontade, não tem problema não. Eu até fiz umas perguntas, talvez seja umas perguntas bobas, né? Nunca existe pergunta boba. Não existe não. Juntos nós aprendemos. A gente tem que bater papo, conversar e aprender. Vou tentar aproveitar o tempo do terreno que eu dei entrada na ação do Escapião, que é de Caraguatatuba. Tá. Não sei se você quer um número, se você quiser o número. Ela tá aqui, os documentos já estão aqui, viu? Uma ação que eu entrei, resumindo aí, eu comprei já faz 5 anos, comprei uma posse. Esse vendedor comprou de um cara anterior também uma posse. Eu dei entrada na uso campeão, acho que é extraordinária. Isso. E foi fluindo bem. Eu mesmo fiz a topografia, a micção, né, que trabalho com isso. E foi indo. Aí, num determinado tempo, uma pessoa contestou esse uso campeão. E foi indo. Ele nunca apareceu no local. Né, essa pessoa, os vizinhos não conhecem. Eu até comentei com o doutor Magno uma vez. Ele até falou que eu acho que, salvo engano, ele falou: olha, eu não sei se parece que você deve ter perdido aí, que ele só olhou, não contratei ele para fazer nada. Eu tinha até achado que não teve o êxito, não foi nem por causa da contestação do cara, parece que não provou a temporal, alguma coisa assim. Ele falou: o tempo próximo, inclusive, eles entenderam que não foi comprovado os 15 anos de tempo fora. Na verdade, a uso capião judicial, ela pode ser contestada após a citação, ou o terceiro interessado pode se habilitar, impugnando, né? Nesse caso, o que ocorreu foi a contestação mesmo, né, dela, né? Essa pessoa que contestou, ele nunca fez nada lá, ele nunca nem apareceu, eu nunca vi. Agora, agora depois que o campeão não teve êxito, esse cara colocou umas telhas velhas lá e umas madeiras. E sempre eu peço para alguém lá olhar tudo, ninguém nunca vê ele nem nada. E aí eu não sei se é viável, é viável fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa? A situação do Escapião hoje, eu não estou conseguindo ver aqui, tem os documentos, não faz mal, depois eu vou dar uma olhadinha nesse processo. A situação do Escapião hoje, teve o julgamento e teve recurso ou não? Está em andamento ainda? Já teve recurso, já transitou em julgado. Já transitou em julgado. E foi improcedente, né?
Até o advogado da parte contrária pediu a sucumbência. Tá. Já teve o transjulgado e já começou o cumprimento das sucumbências, cumprimento de sentença em relação à sucumbência, né? Tipo assim, no meu entendimento, eu entrei com 100 provas, não é 100 nada, é 100, 99, 100, várias coisas, isso, planta, isso, até de entrar na regularização fundiária, que para mim envolve muita política, esse bairro não vou fazer. Mas é o Brasil todo, você deu entrada na REURB, né? Eu tô lá, 2017, aterrando, 2018, tudo, aterrando, coloquei poste, não liguei o poste, gastei uma fortuna e eu vejo ele querendo fazer uma aposta muito fraca, no meu entendimento. Ele teve coragem, essa pessoa, de pagar um IPTU, que eu pago sempre no começo do ano. Quando pode pagar, em janeiro libera a data, eu vou lá e pago. Tipo, nessa vez aí, eu acho que eu passei de uma semana, e ele pagou. Tem alguma validade ele pagar o IPTU, se ele está no meu nome? Não. Você sabe que o uso capião é uma das ações mais chatinhas que tem no direito, uma das mais complexas, né? Tanto para fazer exordial inicial, quanto para fazer a defesa. E nossos colegas acabam errando muito, porque o direito das coisas, o doutor sabe disso, não é um direito que todo mundo gosta, né? Inclusive os juízes. Você pega juiz não gosta do assunto, porque ele é mais cansativo, ele exige um estudo aprofundado. E aí, muitas vezes a pessoa se habilita no processo de uso capião ou contesta e acha que pagando um IPTU correndo e duplicidade vai fazer com que prove a posse, né? E não é. Porque o uso capião, nós não somos obrigados a pagar IPTU, ITR, não existe essa obrigatoriedade, não está escrito em lugar nenhum, tem 36 espécies de uso capião, nenhuma delas eu sou obrigado a pagar tributo. Se eu pago, ajuda, mas se eu não pago, não vai atrapalhar, porque existem vários meios de provar a posse. Agora, o lado bom, esse uso capião, quando você perde a ação e ocorre o transjulgado, se você tem a posse ainda, você pode propor outra ação. O uso capião não faz coisa julgada no sentido, não posso propor outra ação. Porque esse tempo que demorou a ação é um lapso temporal de posse, é um novo tempo de posse. Quanto tempo faz que transitou em julgado? Em julgado foi esse ano. Foi esse ano? Mas que eu dei entrada eu conheço ele na íntegra, né? Como o Cleiton falou, foi outro advogado que fez, ele só comentou comigo, tem como você dar uma olhada para mim. Aí eu expliquei para ele, né, que não foi nem tanto a questão da contestação que fez com que ele perdesse a ação. O juiz entendeu que ele não fez a comprovação do período da prescrição aquisitiva. Então, independente da contestação, eu acredito que ele teria essa mesma dificuldade da comprovação dos 15 anos de posse. E acho que até com o tempo que demorou para tramitar essa ação, ele não conseguiria também fazer esse acréscimo, né? De acordo com o que foi entendido pelo juiz. Até falei isso para você, né, Cleiton? A questão da comprovação mesmo, das provas de 15 anos de posse. Foi aí que houve o erro na ação. Não o erro, vou dizer que é erro, porque não parece que o advogado que cuidou que agiu mal, não é isso. Mas o que não foi comprovado foi o período da prescrição aquisitiva, 15 anos de posse da modalidade que foi escolhida, né? Na verdade, o uso capião, quando ele é contestado, alguém se habilita, não vai fazer a gente perder a ação, né? A não ser que seja um motivo. A gente perde, eu costumo dizer nas aulas que a gente perde o uso capião para nós mesmos, porque é uma ação declaratória. Né? É uma ação declaratória. Olha que interessante, às vezes a gente não tem o tempo de posse, né? O lapso temporal de 10 anos, 15 anos, 5 anos. E aí, o que é importante fazer nessa peça, nessa exordial, que vocês podem fazer agora? É usar os institutos da soma da posse e da posse complementar, né? Porque você consegue, de certa forma, complementar essa posse e fazer com que você ganhe ação, né? Já passou de 5. Foi em 2017 que eu dei entrada na ação do uso capião. Agora 2022, né? Foi em junho, já passou de 5 anos. Quanto tempo de posse total você tem? Minha, 5 anos. Direto comigo, 5 anos. Eu até te pedi uma coisa, até para você também ouvir a opinião do professor Júlio, que eu acho importante, e você falar como você exerce essa posse ali. Né? Porque isso é interessante também. Ele é um terreno que o Cleiton não está nele. Tá. Né? Então isso é um dificultador desse processo também. Em 2017, quando eu comprei, eu aterrei ele e coloquei um poste de luz. Depois, em 2018, eu peguei e aterrei mais um pouco, né, que vai selando tudo. Aí, em 2019, eu falei, vou colocar mais aí, coloquei saibro e sempre limpinho, né? E eu deixo até o vizinho colocar o carro nele, que é bem limpinho o terreno. E agora o cara que contestou o uso capião,
e creio eu que foi ele que colocou umas telhas lá em umas madeiras, né? E aí o que eu faço? Eu posso doar aquilo, eu nunca vejo ele. Hoje está pacificado. Eu até falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ e também no livro que o Dr. Magno tem também, eu falo um pouquinho sobre isso. Hoje, para uso capião, está pacificado que eu posso ter a posse direta, então eu moro, tenho um comércio no local, posso ter a posse indireta, eu alugo um empresto, e posso ter a posse alternada. O que é a posse alternada? Eu tomo conta do terreno, eu tomo conta do imóvel. Eu tenho a chave do cadeado, eu tenho a chave da porta, do portão, eu mando limpar, eu faço manutenções, isso é posse também. É uma posse que serve para uso capião. Talvez agora o que possa ser feito, porque você ainda está na posse desse imóvel, não está? Está, né? Sim, ele apareceu lá, mandou alguém dar uma capinadinha lá, mas é um terreno limpo, né? Limpíssimo. Entendi. Apareceu lá e eu acho que ele deve falar, eu paguei um uso capião, né? Tem uso capião não, o IPTU, um dos IPTUs, né? Mas eu quitei tudo em 2017 e vem pagando, todo ano, certinho em janeiro. O ano passado, eu acho que foi, deve ter ido na prefeitura, descobriu, sabe, o número e pagou. Aí nessa aí eu acho que ele acha que é dono, entendeu? Nessa parte mas aí, a pessoa, é engraçado, a pessoa acha que vai pagar um IPTU correndo, às vezes até em duplicidade, faz um acordo, eu estou provando a posse. Está provando a posse nada, né? Até eu fui e para ele isso não serve para prova. Eu fui com todos os meus IPTU pago e fui com a minha pastinha aí, fui pagar, mas aí eu tá pago. Aí eu falei, alguém pagou pra mim, até a atendente falou, eu tenho de casa, será que essa pessoa não quer pagar o meu também? Eu falei, paga o meu também, tem uns boletos de casa. Eu falei, cara, pagou. As pessoas fazem isso, né? Vai lá, paga o IPTU correndo que você vai conseguir, né? De certa forma, evitar os capião. Nada a ver, é uma orientação até muito equivocada, né? Não tem nada a ver. O que eu faria nesse caso, gente, com muito carinho, com muito respeito, eu faria para ontem. Já transitou em julgado? Então eu faria uma nova ação de uso capião, só que dessa vez ela é robusta, né? Eu faria uma ação de uso capião mencionando a soma da posse, e você pode fazer isso. Nós temos duas formas de somar a posse. Ela pode ser originária, quando eu recebo do meu pai, da minha mãe, dos avós, e pode ser derivada, quando eu compro a posse de alguém. Foi isso que você fez. Você comprou a posse de alguém. Se o contrato fosse feito da forma que deveria, teria que ser um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Eu poderia até mencionar isso no título. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Eu poderia incluir isso até no título. Se não tem no título, se não tem no contrato, dá para consertar. Ou eu faço um aditivo, se eu tenho amizade com quem me vendeu, eu vou atrás dessa pessoa e falo, olha, eu preciso fazer um aditivo com você. Por quê? Porque na época eu comprei a sua posse, o imóvel irregular, mas o contrato que foi feito foi de compra e venda. E o ideal era a cessão de direitos possessórios e afins. Então eu quero fazer um aditivo para consertar isso. Você aceita? Aceito. Aí faz um aditivo falando que por um lapso constou um contrato de compra e venda, mas na verdade é cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. É uma forma de consertar isso. Quando não dá para consertar dessa forma, nós vamos para o plano B. O plano B você vai ter que plantar a prova de quem te vendeu. Nós temos a soma da posse, ela é justificada no Código Civil e também no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. E esse enunciado, ele fala o quê? Que eu posso usar a soma de posse para todos os efeitos, só que eu vou assumir os vícios dessa soma de posse. Então, se eu faço uso capião no meu nome usando a posse de outra pessoa, eu preciso provar a posse dessa outra pessoa, porque se eu não fizer isso, ou se eu, de alguma forma, o processo aparecer informação que essa pessoa nunca teve a posse, eu vou perder a ação, porque eu assumo os vícios desse processo, entendeu? Não adianta só citar que houve uma posse anterior, né? Tem que provar da mesma prova sua, tem que provar a daquele que você está somando. Verdade, doutor Magno, exatamente isso. Não adianta só, doutor Magno falou tudo, não adianta só mencionar, você tem que provar. A soma da posse é uma faca de dois gumes, ela pode cortar dos dois lados, ela pode fazer muito bem. Tem gente que faz uso capião com um dia de posse, 1 mês, 2 anos, 1 ano. Maravilhoso o instituto da soma da posse, tanto originário como derivado. Só que se você esquecer de provar a posse de quem você está somando, você perde a ação, né? Você perde a ação. E como que você consegue fazer isso? Você consegue através de declarações. Perdão. Isso que o doutor Marco falou, talvez lá nessa uso capião, a posse dessa pessoa que me vendeu não foi provada, talvez seja isso. E a sua própria posse também, Cleiton, acredito, ela também teve o problema de não ter sido uma posse mansa, né? Porque tem uma discussão ali na área, tem duas pessoas
dizendo que aquele terreno é dela, você tem o cuidado, o cara vai e deixa também materiais de construção. Isso é um outro ponto também que pode prejudicar, né? Que tira esse elemento da posse mansa também. O doutor Marcos, você sabe que nós tivemos uma decisão bem bacana, né? Que foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí todo mundo está usando essa decisão. A posse ela só vai deixar de ser mansa e pacífica a partir do momento que a gente tem um trânsito em julgado. De uma ação processória, de uma ação petitória. Ações em andamento, elas não vão tirar a posse mansa e pacífica. Então é um ponto positivo para nós, né? Lá não tem nem ação, né, Cleiton? Não tem nenhuma ação discutindo posse dessa área, né? Não entendi. Tem alguma ação discutindo a posse dessa área? Não, né? Não, o problema lá, a pessoa que me vendeu, essa pessoa que me vendeu, depois de uns tempos, ela vendeu para essa pessoa que contestou. Mas a gente acredita que eles fizeram algum combinado lá. Vamos entrar nesse terreno aí. Ele usa um contrato. Agora me fala uma coisa, doutor Magno. Fala uma coisa, Cleiton. A pessoa que vendeu para você, Cleiton, ela é acessível? Você conseguiria ela assinar um aditivo ou não? Ela tá de má fé aí, porque ela vendeu para duas pessoas. Meio esquisita. Tanto é que ela vendeu depois para outra pessoa. Então não é confiável. Somar a posse dela é um problema. Entendi. Então, na verdade, ela agiu de má fé, né? Ela acabou vendendo a posse duplamente, não é isso? Ela comprou a posse de uma pessoa, que disseram que é mais tranqueira, e vendeu para mim. Tudo bem, ela ficou na posse e vendeu para mim. Eu sempre estive na posse. Essa pessoa que apareceu depois, vem depois. Tanto é que os vizinhos nunca viram ele. Só viu que tinha colocou umas telhas velhas lá, até o vizinho falou, ele colocou tranqueira de obra aí, que não vale nada. Ele nunca vai investir num caminhão de aterro, gastar que é caro, né? Quantos caminhões de aterro? Ele não investe nada. Aí eu fico sem saber se eu jogo as coisas dele fora, se eu faço um boletim, se eu queimo, o que o senhor orienta. Esse cara nunca aparece. Na verdade, se você conseguir evitar que a pessoa demonstre posse, isso é bom. Porque você vê, ela já correu atrás para pagar IPTU, agora está jogando algumas coisas lá. Então, o ideal é fazer o quê? Talvez pague a diligência de um tabelião, do tabelião de notas, né? O escrevente. Só que tem que ser um escrevente de cabeça aberta. Tem escrevente que não faz esse serviço, não quer se meter, não quer sair do balcão. Tem que ser talvez um escrevente que tenha essa cabeça aberta. Ele chega lá e fala, olha, realmente estou verificando aqui que existe uma situação que estão tentando assumir a posse, alguma coisa nesse sentido. Ou até você distribui uma ação que chama interdito proibitório, que é uma proteção preventiva, alegando que tem pessoas querendo invadir esse imóvel, entendeu? Os vizinhos todos reconhecem eu como proprietário, tanto é que o nosso campeão, eles não contestaram nem nada, eles até gostam de ficar lá, tanto é que eu sempre deixo o terreno limpo, sempre aterradinho, perfeito, até a frente, como o terreno eu coloquei um saibro lá, tudo tranquilo, e apareceu essa pessoa e colocou umas telhas velhas e umas madeiras. Né? Mas ele nunca investe, eu acho que ele fica o pé atrás, né? Do negócio. Mas é viável fazer boletim ou não serve para nada? O boletim de ocorrência, na verdade, é um documento unilateral. Tanto é que nós podemos fazer até pelo site da Polícia Civil, né? Então, muita gente acha que boletim de ocorrência é prova. Não é. É um documento totalmente unilateral. É uma forma de você tentar preservar direitos ali, registrar, formalizar, mas prova não é considerado prova. O judiciário brasileiro já decidiu isso, né? Que o boletim de ocorrência não é prova, assim como uma notificação extrajudicial. Porque você fala o que você quer nessa notificação extrajudicial, nesse boletim de ocorrência. O que eu faria nesse caso, com muito carinho, gente, eu faria a distribuição de uma ação de usucapião. Já ocorreu transjulgado, já pode fazer. Dessa vez eu faria uma ação de usucapião mais artesanal. Eu mencionaria a súmula 237 do Supremo, para que o usucapião possa ser usado em matéria de defesa. Eu mencionaria a tese da soma da posse. Não dá para fazer o aditivo, mas dá para a gente tentar provar a posse de quem vendeu. Outra coisa que eu faria também, eu faria o uso da tese da posse complementar no decorrer do processo. Ou seja, o usucapião, se durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, essa posse vai ser somada com a posse que você já tem. Então você ganha o usucapião não com a soma da posse, você ganha com a posse complementar. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2018 que é possível, né, a posse complementar no usucapião, complementar ou suplementar, que é aquela posse que vai ser contada, contabilizada no decorrer da ação, entendeu? Mas ele deve estar sempre ligado agora. Eu entro com outra ação.
Vai ser a mesma nome? Extraordinária, assim? Na verdade, agora você pode modificar, né? Você pode trabalhar com a extraordinária, pode ser a mesma, tem 36 espécies. A extraordinária é a melhor das 36 espécies, porque é a única ação de uso campeão que não tem a necessidade de boa-fé. Uma das poucas, tem outras também, né? Até a ação constitucional não tem a necessidade de boa-fé. Mas ela tem algo que chama muita atenção, a ação de uso campeão do 1238. Além de não existir a obrigatoriedade de provar boa-fé, não precisa do justo título. Você tem esse justo título. Esse justo título é esse contrato. Você poderia fazer uma ação de uso campeão ordinária também. Seria possível fazer. Só que o problema do uso campeão ordinária, que além do justo título que você tem, exige boa-fé. E boa-fé é um perigo. Por quê? Porque a cabeça de juiz a gente não sabe que ele ou ela pensa que é boa-fé. É subjetivo. Pega um juiz, uma juíza maldoso, por mais que ele reconheça... O senhor fala? Por mais que ele reconheça todos os requisitos, né, doutor Magno? Ele vai implicar na boa-fé. Ele vai falar, não tem boa-fé aí. Tem todos os requisitos, mas não tem boa-fé. Você perde a ação de bobeira. Tudo que é subjetivo é perigosíssimo, né, doutor Magno? Eu entro com o mesmo tipo de ação? A mesma ação? Eu faria. Ação de uso campeão extraordinária. Hoje você não usa para... Você está usando para quê esse imóvel hoje? Está guardando as coisas lá? O que você está fazendo? Eu deixo sempre limpinho e deixo até o vizinho guardar o carro lá fora, fica uma sombra lá, e eles chegam no almoço e guardam. Esse vizinho, ele não consegue assinar... Essa é uma problemática desse processo, eu acredito. Esse vizinho, será que... exercício de posse, né? Será que esse vizinho... Fico pensando aqui. Será que esse vizinho não assinaria um contrato de locação? Um exemplo? Ou assinaria um recibo dizendo que está pagando um aluguel para guardar o carro lá? Por que eu falo isso? Se você conseguir isso, já é uma prova para você reduzir de 15 anos para 10. Esse uso campeão seria do 1238, mas você vai reduzir de 15 anos para 10. Você conseguiria trabalhar com o uso campeão extraordinária habitacional, né? Ou seja, você conseguiria dar uma função social a esse imóvel. Quando você dá uma função social ao imóvel, existe a redução de 15 para 10 ou a moradia habitual. Então você conseguiria essa redução, entendeu? Esse cara contestou, ele vai ficar de olho. Aí ele vê lá, aí ele vai acabar contestando novamente com o contratinho dele. Pode ser, mas é o que o Dr. Magno falou, você não perdeu essa ação em virtude da contestação dele. Você perdeu essa ação porque talvez na época não existia a soma da posse. Já existia a soma da posse, mas talvez não foi pedida a posse complementar, entendeu? A fundamentação do juiz foi exatamente essa. Você não comprovou posse pelo período da prescrição aquisitiva. Eu ia entrar em 2017. Esbarrar nisso também. Então foi isso, porque a decisão da soma da posse complementar, ela foi em 2018. Então em 2017 nem tinha a soma da posse, a posse complementar, pra gente não confundir, né? Professor, dá uma olhadinha, você tá com o processo aí? Nas folhas 296, eu abri ele aqui agora, eu achei. Achou? Folhas 296. Ajuda alguma coisa no meu IPTU, tem uma residência 19 Doutor Magno, mas não existe. Essa plataforma é muito legal. Se o doutor Magno quiser compartilhar a tela, o doutor pode ir num computadorzinho, tá vendo? Eu tô no celular, professor. Tá no celular, aí não vai conseguir. Não faz mal, faz mal. Por causa da qualidade da imagem. Não tem problema, doutor Magno. Estamos juntos. Eu faria isso, gente. Eu vou entrar aqui para ver. Deixa eu entrar aqui. Mas eu faria isso. Eu distribuiria uma ação de uso campeão, dessa vez mais artesanal, falando da súmula 237 para usar como escudo protetor, falando do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu falaria agora da soma da posse, de forma mais artesanal, derivada, e usaria a decisão de 2018 da posse complementar. Eu mencionaria até o número do RESP nessa ação. Eu acho que resolveria, e a chance de ganhar é grande agora, porque é uma ação mais artesanal, despacha com o juiz, conversa que não tem outro meio de regularizar esse imóvel senão o uso campeão. Em termos de material, de aterro, máquina, os tratores, poxa, tem tudo, as coisas, tem planta, tem fotos, nesse decorrer desses 5 anos, tudo, né, notas fiscais, essas coisas todas. Também, na verdade, tem tudo, né? E tem os vizinhos, né? Pelo que você está falando, daria até para os vizinhos, aquele que seja mais compreensível, assinar uma declaração, né? Mas eles, como testemunha no processo, para mim seria a cereja do bolo. Olha só. Daria para fazer o quê? Daria para fazer uma declaração? Sim, também, né? Verdade, doutor Marcos, verdade.
o que poderia fazer aí é uma declaração de ciência. Eu, nome completo, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tem a posse há tanto tempo, né? Que o Cleiton tem a posse há mais de 5 anos. Faz assim, há mais de 5 anos. E aí o que eu faria nesse caso? Eu juntaria essas declarações com firma reconhecida. Voltando às telhas que tá lá, eu posso dar essas telhas? Pode. Não vai impactar diretamente no seu direito de uso capião não, viu? O cara colocou umas telhas lá, tipo 1000 telhas roubando, telha velha, usada, colocou lá dentro do terreno, mas as telhas não vale nada. Dá para alguém as telhas. Você pode dar para alguém as telhas. Pode. O que ele pode fazer é, cadê minhas telhas? Ele pode arrumar uma encrenca, né, contra você, mas até aí você vai se defender. Você fala, mas você colocou as telhas aqui sem autorização, eu nem sabia que era sua, né? Daria para fazer isso. 3 meses lá, 3, 4 meses lá. As telhas velhas lá é umas madeiras. Tá no terreno, não aparece o dono. Agora, algo que eu não abriria a mão, não abriria mesmo. Eu não abriria a mão de fazer a ação do escapião. E se realmente essas situações de ficar provocando, jogando telhas, jogando objetos no terreno, aí eu faria, depois do escapião, uma ação possessória que chama interdito proibitório. Porque aí, se ele voltar a fazer isso, ele pode ser condenado a pagar a multa, né? Pra você, entendeu? Eu posso processar ele, nesse caso? Você pode fazer uma ação de obrigação de fazer. Você pode alegar que ele está fazendo, tentando fazer uso da propriedade, mas eu não faria isso agora, tá? Eu não faria isso agora, por quê? Porque o Dr. Magno sabe disso. Pode ser que você acabe atrapalhando o seu uso capião. Você pega um juiz ou uma juíza, se você pega um juiz ou uma juíza inseguro, nós temos as varas especializadas de uso capião. Para quem quer regularizar imóveis regulares, é maravilhoso as varas de registros públicos, que eles conhecem o assunto normalmente. Quando nós advogamos em varas especializadas, é uma coisa. Quando nós advogamos em varas únicas, vara civil, julga divórcio, separação, batida de carro, dano material, dano moral, direito do consumidor, essas varas, o assessor, o juiz, a juíza, talvez não estude tanto o assunto, não é um conhecedor do assunto. É impossível, né, professor? É impossível, verdade. Eu que estou militando direito imobiliário, eu vejo, não tem como você ter domínio de todas as matérias, não dá. É muita coisa, né, doutor? Pode advogar em tudo. Agora, você falar que você domina tudo, não existe. Não dá. O assessor que está nessa posição, né? É verdade, doutor. A gente acaba fazendo uma confusão mental, é muita lei, muito artigo, é muita jurisprudência diferente. Cada ramo é um ramo, né? É difícil você conseguir conduzir todos os processos, prazos diferentes. Então, o que eu faria? Eu seguraria essa ação de obrigação de fazer, porque você pega um juiz fraco, uma juíza fraca, ele vai falar que não tem posse manso pacífica, em virtude da sua própria ação que você é autor. Então, você pode dar um tiro no pé em virtude da incompetência do juiz e da juíza, entendeu? Cara, no caso, esse cara aí, na verdade, ele disse que comprou, certo? Mas ele tinha que reclamar com a pessoa que ele comprou, né? Aí, na verdade, essa pessoa não tinha que entrar numa discussão direta com você. Essa pessoa tinha que entrar com uma discussão direta contra o vendedor. Talvez uma ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos, talvez uma ação de reintegração de posse contra ele, talvez uma ação também criminal, né? Talvez uma denúncia crime por estelionato, mas não contra você, né? Eles devem ter combinado. Oi? Eles devem ter combinado entre eles. Pode ser. Pode ser. Tenta pegar o terreno, porque ele nunca foi atrás da pessoa que vendeu. Agora, Cleiton, com muito carinho, hein, doutor Magno? Eu não deixaria de fazer essa ação de escapião, não. Eu faria um escapião artesanal, bem feito, com preliminares, justiça gratuita se for o caso, a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? O juiz expede um ofício, o juiz ou a juíza, e manda lá para o cartório. O cartório vai averbar que existe uma ação de escapião em andamento. Você já tem alguma coisa na matrícula. Na matrícula ou na transcrição? Lá não tem matrícula. Nesse imóvel não tem. Não tem matrícula? Ixi! Ele tem uma matrícula, uma pessoa falecida. Tem matrícula, né? Ele tem. Ele tem matrícula, mas a pessoa tá o quê? O terreno exato? Exato, terreno, lote tal, quadra tal, e já foi citada a família, os filhos, não achou ninguém. Tá aqui no processo? A pessoa aí que é o José Onofre, não sei o quê, já é falecido há mais de, sei lá, 30, 40, 50 anos.
não existe ninguém. O terreno é um terreno que deve ter ficado lá 50 anos largado lá. A pessoa fez uma posse, chama Gabriel, depois vendeu para outra pessoa, chama Benedito, e aí depois vendeu para mim. Mas o único meio que você tem de regularizar esse imóvel irregular é o uso capião. Reurb não é o caso. O uso capião extrajudicial também não é o caso, porque existe iminência de litígio. O cartório, tanto o tabelião não vai querer lavrar a escritura pública, quanto o registrador não vai querer registrar. Você está no mato sem coelho. Ou é uso capião judicial, ou não tem outra forma. Então, por isso, esse uso capião tem que ser feito novamente, e dessa vez bem estruturado. Trabalhar com preliminares. Na preliminar você pode pedir justiça gratuita, você pode pedir a verbação premonitória, você pode já pré-questionar em preliminar. Você fala que caso você não ganhe a ação, já é um pré-questionamento, porque é uma afronta à Constituição Federal, o princípio da função social da propriedade, entendeu? Entendi. Porque você já cria um embasamento legal para chegar em Brasília se precisar. Desde o início, né? Já vai plantando a sementinha. Já planta a sementinha, é verdade, doutor Marco. Já planta a sementinha para poder, de fato, resolver o problema, né? Então, eu fico sem saber o que faço em relação a esse material que o cara jogou lá do nada lá. Né? O material, eu acho que ele queria fazer tem um lado que não tem muro. Talvez ele quisesse fazer alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu vou falar com muito carinho, viu? Com muito carinho, muita propriedade no assunto, porque eu já passei por isso também, viu, doutor Mário? Cleiton, não fica concentrando nas atitudes deles, sabe? Não é, doutor Mário? Às vezes a gente fica concentrado, mas ele tá colocando aqui telha aqui, tá colocando uma escada, tem gente tirando foto. A gente não consegue controlar as atitudes dos outros, né? E quando a gente fica pensando muito nisso, a gente fica meio que frustrado. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar da tua vida. Você não quer perder o imóvel, você tem a posse há mais de 5 anos. Então o que você tem que fazer hoje? Já que o uso capião, infelizmente, deu errado no passado. E vai saber o porquê. Porque talvez o juiz não leu direito, as teses, no caso, não comprovaram a posse. Você vai consertar, você vai fazer uma coisa bem feita dessa vez. Não foi mal feita, pelo amor de Deus. Mas você vai fazer algo agora estruturado para não dar o mesmo problema. Então o que você vai fazer dessa vez? Você vai fazer um uso capião, usando a tese da soma da posse, vai tentar provar a posse de quem te vendeu. Como que você vai fazer isso? Vai pegar declarações, 3, 4, 5, 6 pessoas vão assinar uma declaração dizendo que você tem a posse, mas a pessoa tem ciência que quem te vendeu foi fulano e tinha a posse há tanto tempo, entendeu? E aí o meu pensamento é que o cara vai contestar com a mesma coisinha de novo. Mas aí você fez um uso capião mais robusto, né? Então por mais que ele ou ela questione, vai ficar mais difícil de te pegar, porque você fez um uso capião tão robusto que não tem tem saídas, né? Tem escapatórias. Dessa vez você vai usar a soma da posse, vai provar a posse daquele que te vendeu, você vai usar a tese da posse complementar, ou seja, você não vai fazer mais algo, né? Eu diria simples. Você vai fazer uma petição de uso capião, mas ordial, bem robusta, bem forte, artesanal. Você pode mencionar esse RESP que eu falei, que é o 1361-226. Vou até anotar aqui. Anota aí, doutor, que é bem legal esse RESP aí. 1361. 1361-226. 226, beleza. Esse RESP é um julgamento do recurso especial que, de fato, né, mudou a água para o vinho. Porque nunca no Brasil foi usada para efeitos de uso capião a posse complementar. Hoje é. Esse julgado, que foi em 2018, ele deixou claro, o Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ao julgar o recurso especial, que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Olha que legal. Economia processual e celeridade processual. Sim. E se a gente for pensar, é muito inteligente essa decisão. Porque, que nem agora ocorreu no passado, perdeu a ação. O que a gente vai fazer de novo? Vai distribuir uma nova ação, né, Cleiton? Não é, doutor Mário? Então, se o juiz no passado já tivesse aplicado isso, ele evitaria uma outra ação que ele mesmo vai ter que julgar de novo. Então, isso é celeridade de economia processual. Pelo que eu vi do processo, professor, ali é mais uma questão da comprovação dessa posse. Acho que independente da soma da posse do momento, né, que o processo estava tramitando, não ia dar.
para chegar nos 15 anos, que foi a opção que o advogado do Cleiton fez naquele momento, né? Entendi. Até tinha comentado isso com o Cleiton, a própria contestação, no meu ponto de vista, que eu não vi o processo na íntegra, né? Como eu não pude, o Cleiton dar uma olhada aqui, eu dei uma olhada na sentença e tudo mais, e me baseei mais na sentença para passar as informações para ele. Só que a fundamentação foi essa, que não teve comprovação de tempo de posse. E eu acho que aí mora o problema dessa situação específica dele. Porque ele não tem uma posse, é o que eu chamo daquela posse boa, né? Posse da pessoa que está no imóvel, está construindo. E a peça também, né, doutor Magro, ela foi feita em 2017, né? Não tinha essa decisão ainda, né? E mesmo assim, o Cleiton, ele comprou, foi em 2017, Cleiton? Foi. No próprio 2017? Foi no próprio ano de 2017, né? Vamos... soma do tempo eu comprei a entrada com a nação de uso campeão. Vamos ser sinceros, a gente tem hoje outra história, outra possibilidade, outras teses. Mas essa soma ela é problemática, professor. Mas essa soma é problemática. Essa soma é problemática porque, na verdade, você acha que vai ser difícil das pessoas alegarem que ele tinha posse? Não, dele comprovar a posse anterior ao momento da compra dele. A posse do antecessor na posse do Cleiton. Eu acho que essa posse que ela é mais complicada de fazer a comprovação dela. Mas agora, já que não dá para fazer um aditivo contratual, porque o sujeito é picareta, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que para contar com ele como testemunha. Entendi. Não tá lá, mas aí o meio que a gente tem para consertar isso, já que a gente não tem um contrato com uma cláusula de soma de posse, e também não dá para fazer um aditivo porque o sujeito é picareta, o único meio que a gente tem para fazer isso, gente, é fazer as declarações, pegar esses conhecidos que simpatizam, né, por você, e aí eles vão assinar. Eu declaro para todos os fins de direito que ele tem a posse há mais 5 anos, porém quem vendeu a posse para ele tinha a posse há mais 10 anos, fulano com nome completo RG CPF. É uma forma de tentar provar essa soma da posse. Você chegou a conversar com eles, os vizinhos, para saber se essa pessoa realmente estava lá antes de você há 10 anos, por exemplo? Não, o cara que vendeu para mim, eles conheciam o cara como tinha posse lá. E esse cara que vendeu para mim, ele comprou de um outro. O cara está trabalhando na prefeitura, no outro. Esse outro eu não conheço. Dá para um ajudar o outro. Né? Um ajuda o outro. Você falou, você assina uma declaração para mim, você está falando a verdade, e eu também vou assinar uma declaração para você. Um ajuda o outro para a gente regularizar esse imóvel com mais facilidade. O cara que vendeu para mim, ele ficou de pilantragem, porque senão ele não teria vendido com outra pessoa. Vender não vendeu, é combinado dele. Tanto é que ele nunca foi atrás do cara nem nada, deve ser amigo dele até. Então, essa parte aí, eles fizeram um combinado lá, tenta pegar o terreno de volta, sei o que o cara não construiu, e parece que o cara faz isso. Esse outro cara que está agora faz algum combinado e quer ficar no terreno. E tem muita gente assim, né? Ele não investe. Tem até nome isso, é grileiro profissional, ele invade, vende, ou ele vende para 2, 3 pessoas, a dupla, tripla venda. Isso acontece com o comércio também. Eu tive um caso aqui no escritório, que era o Geraldo, ele vendia um comércio, um mercadinho, depois ele continuava sendo locador, né? Porque o imóvel era dele, então ele vendia só o ponto comercial. Só que ele começava a pentelhar tanto o inquilino comercial que o inquilino acabava fechando. E aí ele pegava, reabria o mercadinho e vendia de novo. Então nesse último caso que foi feito isso, nós conseguimos provar e ganhou uma indenização. Então tem golpe de todo jeito, né, gente? Não tem. Sim. Lá ele não vai conseguir ligar água e não vai conseguir ligar luz, porque precisa do PTU no nome dele, essas coisas. Ele está lá tentando, né? Tentando alguma coisa. Essa parte aí. E no meu PTU mostra uma casa de 19 metros quadrados, mas eu não lembro dessa casa. Eu acho que tinha uns entulhos lá, eu aterrei tudo. Mas isso ajuda em alguma coisa? Não, na verdade, hoje, o que você precisa fazer? Eu não vejo outra forma, né, de resolver isso. É fazer uma ação de escapião. Nessa ação de escapião, você vai fazer o quê? Vai fazer uma ação observando os defeitos da outra ação. Né? Então você vai trabalhar com a súmula 237 para usar esse escapião como matéria de defesa. Você vai trabalhar com o enunciado 492, que diz que a posse é um direito sui generis, um direito totalmente autônomo. Você vai trabalhar com a tese da soma da posse. Como nós sabemos que essa soma da posse... Tem que comprovar também, né, professor? É importante isso, né? Primeiro tem que ver, eu vou conseguir fazer essa comprovação de fato? Na verdade... Caso não consiga, vai ser outra aventura e vai estar fadada... Verdade. Na verdade, eu só faria o uso da soma da posse, o Dr. Magno falou é verdade, eu só faria o uso da soma da posse se eu conseguisse aí pelo menos 3 declarações de vizinhos ou conhecidos
que aceitasse assinar uma declaração dizendo da posse do outro e reconhecer firma. Aí tudo bem, porque aí eu tenho pelo menos 3 declarações, né, para consertar isso, para tentar... E futuramente, uma audiência, você sabe que aquela pessoa não vai se contradizer com essa declaração. Né? E que o doutor Magno falou a verdade. Vai remar e pode se afogar no mesmo lugar. Não necessariamente precisa ser o vizinho que confronta da minha divisa, então, a declaração. Não precisa, pode ser vizinhos, pode ser alguém do bairro, pode ser conhecidos. E aí essa pessoa realmente assinando a declaração, reconhecendo firma, entregando para você 2, 3, 4, 5 ou mais declarações, aí sim, você já tem a prova da soma da posse. E aí é o que o doutor Magno falou, é verdade. Aí você pode pedir uma audiência de instrução e julgamento para a apresentação das provas orais. A pessoa, ela não, na verdade, ela não vai cair em contradição, porque ela já assinou um documento e reconheceu firma, né? Então você, de certa forma, teria a possibilidade de trabalhar com a soma da posse com mais segurança, né? Mas reconhecendo que eu estou ali há 5 anos. Há 5 anos, isso mesmo. Mas mais que os seus 5 são o da pessoa que estava anteriormente a você. É, verdade. É mais importante do que os seus 5. Os seus 5 não são suficientes. Agora, o que é importante nesse caso também, não esquecer de trabalhar com a tese da posse complementar. Porque vamos dizer que esse uso capião, a gente consiga dar sorte. Ele dure aí 5 anos. 5 anos que você tem, mais 5 anos, pronto, 10 anos. Você ganha ação sem precisar da soma da posse. Né? É verdade. Verdade. Eu estava até pensando em vender o terreno, mas eu tinha colocado a plaquinha lá, o cara tirou. Você está longe, o Cleiton tem essa também, professor. O Cleiton está longe do terreno. Tá. Você está morando em qual cidade, Cleiton? Eu estou fugindo por causa do outro rolo, do espolho lá, da ameaça. Que era o que eu ia perguntar também, que tinha outro B.O. lá do Ipranguinha. Mas o Cleiton, ele está longe do terreno. Não tem... E o ruim de... direto, toda semana. E o ruim de vender a posse assim, a verdade é uma só. Pode ser que o comprador dessa posse, ele deixe de te pagar. Ele paga a primeira parcela e depois ele fala assim, não vou te pagar mais porque tem uma pessoa falando que é dono aqui também do imóvel, que ele também tem a posse. As pessoas adoram arrumar desculpa para não pagar. Isso acontece muito. Se fizer uma dúvida, o doutor Magno sabe disso. Na advocacia é muito comum isso. Saiu uma decisão improcedente, por isso eu deixei de pagar. Se fizer uma dúvida diligência, nem compra, né, professor? Verdade, nem compra. Vai sair na certidão o processo do campeão improcedente do pleito. Nem compra. Se a pessoa for um pouco diligente, ela nem compra. Não, se eu fosse vender, eu ia falar, tem um cara aqui que está querendo fazer posse, deixar tudo certo. De preferência, eu vendia para um policial, que fala, tranquilo, aqui já foi para fora. Mostrar aí é uma opção. Mas acho difícil você conseguir vender essa posse aí. Talvez se você vender, vai vender para alguém enrolado, que já entra na intenção de não pagar. Porque se a pessoa for solicitar certidões, vai achar o uso capião improcedente, não vai entender. Se pega um advogado que não é da área, o doutor Magno sabe disso. Vai botar lenha na fogueira, falar, não, você vai comprar esse imóvel, que fria, acabou de perder o uso capião. Mas, professor, desculpa, mas eu, se fosse o advogado do comprador, eu falaria para não comprar. Ah lá, tá vendo? Aí. E nem botar lenha na fogueira, não, porque, imagina. É verdade. Não, é o que eu falei, se eu fosse vender, vendia faz com um policial, falar, tem um cara querendo entrar aí, isso, e os caras não vai entrar numa briga com algum cara da polícia, alguma coisa. Não vai. Porque o cara que está entrando lá, ele, segundo informações, ele fica procurando terreno vazio e vai lá. E tanto é que uma vez falou, será que o cara dá algum dinheiro aí? Querendo dinheiro, né? Aí eu deixo a vida do cara em paz. Eu vou comprar o terreno de novo? Na verdade, doutor Mário, o Cleiton não tem muita saída não. Ou faz uso capião para tentar consertar os vícios do passado, agora ele tem mais posse, tem as teses novas, né, decisões novas, esse RESP, para tentar regularizar e tentar se defender. Esse uso capião vai ter 2 funções, regularizar e te proteger, um escudo protetor do que possa vir. Porque eu também acredito que o doutor Cleiton está certo, você não vai conseguir vender. Você pode pegar uma pessoa que fala, eu vou comprar, mas enrolada, já entra na intenção de não te pagar. Entendi. Faz esse uso capião bem feito, forte, a chance de dar certo é muito grande. Não vinculou, não. Você vai fazer um uso capião tão bem feito que você vai trabalhar com a tese de cerçamento de defesa, ou seja, se acontecer do juiz de primeiro grau não der atenção, o juiz ou a juíza, você já fez a tese de cerçamento de defesa, né?
Se não marcar essa audiência de instrução e julgamento, cerceamento de defesa, já é a tese do recurso de apelação. O advogado do outro processo dele, eu não sei nem se pediu, porque eu não vi mesmo detalhes do processo, eu vi a inicial e a sentença do processo. Entendi. Tô quase igual ao professor, né? Não tem detalhes. Quando chegou para mim, já tinha transitado em julgado, ele só falou, tem mais alguma coisa para fazer, né? Eu falei, não, aqui já era. Já foi, né? Dá para entrar com uma nova, mas nessa aqui você não consegue fazer mais nada. Esse cara que contesta aí, ele nunca exerceu a posse, né? Nunca, de nada. Então, mas você fazendo uso capião, o que vai acontecer? A gente não sabe a atitude das pessoas. Amanhã ou depois ele faz uma ação de possessória contra você, você consegue usar o uso capião para te defender. Você fala, olha, ele nunca teve a posse. Inclusive, eu tenho uma ação de uso capião em andamento. Você consegue justificar. O juiz não reconheceu a posse dessa pessoa, né, professor? Verdade. O juiz não reconheceu a posse do outro. Ele falou que você não comprovou a sua. É por isso que eu falei, o seu ponto é comprovar a sua posse. O maior problema é esse. Não é a contestação, não é a outra pessoa. Eu não ganho a ação e ainda tomo um processo de sucumbência. Até por isso que eu tinha falado para você, quando você falou de ir de novo, eu falei, Cleiton, eu vou só na segurança, ou caso esteja muito inseguro, que você esteja ciente de onde você está entrando, né? Eu não gosto de me aventurar, o professor Júlio, tenho certeza também que trabalha assim, porque às vezes tem essa, né, professor? A pessoa, ela acha que tem o direito muito forte, mas se o conjunto probatório não ajudar, é tiro no pé. E eu, quando é assim, eu prefiro dar um passo para trás, muitas vezes. E é melhor dar um passo para trás, porque na advocacia, depois quem passa muito nervoso é o advogado e a advogada, porque o cliente ele confunde as coisas, ele acha que é culpa do advogado, né? Então, concordo, doutor, verdade. Esse caso eu faria, mas com cautela. Eu faria o quê? Eu faria o uso da soma da posse se eu conseguisse essas declarações. Se eu não conseguisse, eu nem ia mencionar isso. E se eu conseguisse essas declarações, eu também não iria trabalhar só com a tese da soma da posse nesse uso capião. Eu iria trabalhar com a tese da posse complementar. Porque se não tiver o reconhecimento dessa, você consegue talvez ganhar o processo com essa. Entendeu, doutor Magno? Mas a gente tem que contar que demore também, né? E aí... Porque de 2007 para hoje são 5. Então faltariam mais 5. Vai ter que ser aquele uso capião bem lento, né? Tem que pedir audiência de instrução e julgamento, vai pedindo prazo suplementar, vai enrolando para ganhar tempo. Esse uso capião para vocês é um escudo protetor enquanto ele estiver vivo, né? E o tempo vai fazer com que você não dependa da soma da posse. Se ela não for reconhecida, vocês ganham... da nossa parte mesmo, né? A protelação que nos interessa, né? Se o juiz não reconhecer, o juiz ou a juíza, a soma da posse, vai acabar ganhando com a posse complementar, né? Mas eu também não posso deixar o cara, de repente, vou fazer alguma coisa lá. Vou fazer um barraco para ele. Mas aí, se acontecer isso, é o que o doutor Magno falou. Você vai fazer uma ação possessória, você vai fazer uma ação de interdito proibitório, entendeu? Sem ação, faz conta. Essa semana ele vai lá, coloca material de verdade lá, tipo ferro, brita, logo para fazer um barraquinho. Eu posso chamar a polícia? Você pode, mas a polícia não pode fazer nada, né? A polícia, depende muito do policial militar, né? Policial, seja ele ou seja ela. Ele vai tentar apaziguar. Gente, vocês escutam isso lá no Poder Judiciário. É caso civil, não é caso criminal. Não pode o policial militar obrigar você a desocupar, ou obrigar o outro a entrar, ou obrigar o outro a sair. Não é a função do policial militar, do policial civil, nenhuma carreira policial, né? Eu faria uso capião, por quê? Porque tem essas duas teses. É claro que é importante ver se a gente consegue essas declarações para provar a soma da posse. Mas com o uso capião em andamento, você deixaria, se precisar, a ação possessória mais robusta, né? Não, tudo bem, dando entrada no capião, mas aí eu tô adiantando, vai que esse cara dá de novo falar, agora eu vou fazer um barraquinho aí. Então, mas aí é diferente, você tem o uso capião em andamento, você consegue distribuir uma outra ação, que não tem nada a ver com o uso capião, que é uma ação possessória. Você consegue distribuir uma ação para falar o quê? Ô juiz, eu já tenho a ação de uso capião em andamento que prova a minha posse. E o sujeito está me incomodando, está me esbulhando, criando um esbulho, turbação. Eu quero que ele seja condenado a pagar uma multa caso ele continue.
Ou seja, você E deixa... ajuda a protelar, né, professor? Ajuda a protelar. Ajuda o campeão vai pausar enquanto não resolver a processória, né? Ajuda a protelar o uso capião, porque você precisa disso, e o uso capião te ajuda a ganhar a ação possessória, né? Sim. Em falar em esbulho, eu tenho um terreno até o outro assunto que eu ia falar, sofri o esbulho, só que eu deixei, era um pátio, eu deixava alugado para uma pessoa, os caras que são bandidos lá são bandidos mesmo. Botou o cara para fora e começou a fazer uma casa no mesmo dia. Eu fiz o boletim de ocorrência, de esbulho, avisei a prefeitura, né? A prefeitura embargou os caras, os meliantes lá são perigosos, tá? O cara já matou gente, a ficha criminal grande. E entrei com o processo de reintegração de posse. Isso faz 2 anos e 4 meses. Até agora, não tirou os caras de lá. Eles estão quase terminando a casa e já estão fazendo mais uma no mesmo terreno. Fiz mais boletim, até eles me ameaçaram, tudo, telefone, tudo, representei o Ministério Público, as coisas todas. Só que dentro dessa área que eu estou, a família deu uma entrada na uso capião. Inclusive foi eu que pedi essa uso capião da área maior e meus honorários é esse terreninho que eu sofri o esbulho. Depois de alguns anos eu me ingressei na uso capião, então eu sou parte também da uso capião. O juiz, no processo de reintegração, ele falou para esperar o resultado da ação de uso capião. Se ela tiver êxito, o terreno é meu. E se não tiver êxito? Absurdo, né, professor? Essa decisão aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Já é a processória. E tem outra, né, doutor Magno? Aí qual que é o problema também? Se o cliente deixar de fazer uso capião, a gente não sabe a cabeça da pessoa do outro lado. Pode ser que ela faça uso capião, alegando a posse. E juiz, eles não estão lá para ver quem tem a posse de verdade. É frio o negócio, né? Eu não abriria a mão de fazer uso capião agora, para ontem, mas uso capião bem feito. E é o que o doutor Magno falou. Correr atrás dessas declarações antes para saber se dá para trabalhar com a tese de soma de posse, entendeu? Entendi. Doutor Júlio, esse caso que eu falei aí, que eu sofri um esbulho, é outro terreno. É outro terreno. É na cidade do Minha, que o doutor Magno está. Tá. Cleiton tá com os bolos aí, né? Apareceu esses 2 terrenos, apareceu esses 2 problemas. Os caras, eu sofri o esbulho, né? Tirou meu inquilino, não existia casa, era um pátio. O cara guardava o caminhão, material, de obra, essas coisas. Eu sofri o esbulho, eu entrei com a reintegração de posse na mesma semana, fiz o boletim também, aí depois teve ameaça, tudo. O juiz, aí não deram tutela de liminar, né, de urgência. Desculpa os nomes que eu vou falando aí, vocês que são doutores. Não tem problema. Eu só sei rumo, azimute, de topografia, de flexão, ângulo. E isso a gente não sabe. Manda o memorado pedido. Né, doutor Magno? Nós estamos juntos, ninguém sabe tudo, não. A gente já vive aprendendo juntos. Exatamente. E agora eu pergunto: o juiz falou, espere a resposta da ação de uso capião da área maior. Aí, se não der êxito na ação de uso capião, porque eu tenho um pedacinho lá dentro, aí eu perco. Na verdade, o uso capião, ele pode regularizar o imóvel para quem está propondo ele, né? Tanto no judicial como no extrajudicial. Se aparece alguém se habilitando no processo, ou contestando, ou impugnando no extrajudicial, se a sentença for improcedente ou parcialmente improcedente, quem está contestando, né, vamos chamar de réu, ele não vai ganhar a ação automaticamente e ficar com a outra parte. Ele vai ter que fazer uma ação para ele de uso capião. Ele pode inibir que você se torne proprietário, mas a mesma ação não faz com que ele ou ela se torne dono, entendeu? Eu não sei se o senhor entendeu. Eu medi uma área grande, Tá. da topografia, e meus honorários foram um pedacinho. Vai lá um lote lá dentro. Você tem esse costume, né? Você troca serviço. Ó, me dá um pedacinho da área que eu faço a topografia para você. A família não tem dinheiro, conversou comigo. A família deu entrada na ação dos campeões dessa área grande. Tá. Com a minha lá dentro, só que a minha não mostra. Tá. Entendeu? E eu tenho um contratinho de honorários com eles. Eu tenho um pedacinho lá dentro. Depois de um tempo, eu falei, eu vou ingressar que eu sou parte interessada. Só para, sei lá, vai que morre, são tudo velhinhos. Dá confusão mesmo. Eu sou parte interessada, mas o meu é um pedacinho, um ótimo pedacinho. Ok? Aí tudo bem, tá lá rolando. Depois de uns anos, eu sofri o esbulho desse pedacinho.
E entrei com reintegração, isso, aquilo, papá. E avisei que a área maior, onde eu estou, eu sou parte interessada na uso capião. Aí o juiz falou, então espera o uso capião, se sair o uso capião, ok. E se não sair o uso capião da família? Misturou o negócio. Até esse também, professor, tentar dar uma resumida, né? Ver se eu estiver errado, você me corrige, tá, Cleiton? Mas foi uma situação bem interessante, porque o juiz da ação possessória, ele fez a suspensão da ação possessória enquanto não houvesse o julgamento da ação petitória. Ela travou assim, tudo, né? O contrário eu já tinha visto, mas isso daí pra mim não faz sentido nenhum. Não faz, a ação possessória ele deveria ter julgado. Eu até falei, o advogado, ele não deveria ter aceitado essa suspensão enquanto não houvesse o julgamento da petitória, da ação do capião. A ação possessória tinha que ter tido o prosseguimento. Então, para mim, o erro está aí. Aí já é o X da questão desse caso, do meu ponto de vista. Concordo também. Verdade, doutor, verdade. E essa uso capião em geral, na onde que eu faço parte nesse pedacinho, né, que eu ingressei mostrando que eu tenho, até pontilhei lá, falei, esse pedacinho é meu, eu contrato tudo. Essa família já são idosos, aí tá tudo desunido, eles não estão nem ligando para essa uso capião mais. Perde data, não sei se acertou com os honorários para advogado, e eles praticamente abandonaram. Então, tem uma grande possibilidade deles perderem. E como é que eu vou mover a uso capião dele? Eu só sou uma parte interessada. Por isso certo. Eu tenho 500 metros quadrados. Nesse tipo de negócio, o certo é peticionar no uso capião informando. Pelo princípio da cooperação, é importante informar que a ação de uso capião na sua totalidade, não é a sua totalidade para fins de êxito, porque parte foi negociada da posse. Então, o ideal era informar nesse uso capião. E aí você pode, depois disso, depois que você é informado no uso capião, você pode fazer a sua ação no uso capião, entendeu? É imprescindível, né? Vai ter que fazer. Porque ficar dependendo dos outros, eu já vi dar muita confusão, hein? Eu vi o brasileiro é terrível, né? Aí depois eles ganham o uso capião e esquece o negócio que fizeram com vocês, entendeu? Até porque vai ser problemático para fazer esse desmembramento. É verdade. Contrato e gaveta é terrível nesse sentido, né, doutor? Isso é complicado, né? É um negócio complicado. E até, Cleiton, aproveitando, como que dava a sua posse ali? A gente também não conversou sobre isso, né? Como é que era a sua posse? Não sei se vai dar pra ver, faz de conta, tem a uso capião da família, era uma área grande. Daí isso sim, mas como você exercia a posse da sua área? Como se dava esse exercício? Exercia a posse? Eu alugava um pedacinho. Você exercia de forma indireta essa posse, né? Quer ver, ó. Pode contar, a área grande é da família, que ela deu entrada no campeão, certo? E ficou lá. Aí depois de uns tempos, eu peguei, ingressei na ação, eu lá o doutor, que o doutor Marco conhece, que é um advogado lá, e aí eu mostrei que eu tenho um pedacinho aqui, ó, pequenininho dentro do terreno deles, né? Esse, sim. Tudo bem, entrei normal, a família também, pode entrar lá, ingressar, tudo bem. Mostrei meu contrato, as coisas tudo. Só que o que acontece? Agora, e eu alugava com pátio, para guardar material, caminhão, lenha, eucalipto. Essa área minha foi esbulhada, esse pedacinho. Esbulhado. Sofreu espulho, aí entrei com a reintegração, aí o juiz falou, espera trânsito para a decisão do campeão. Na outra uso campeão. Aí eu falei, poxa, mas eu tenho que ficar dependendo da uso campeão, da família lá, onde eu faço parte. Se eles perderem, eu vou perder. Não tem muito sentido, é perigoso isso aí. E até agora também, aí já, até o doutor Marcos tá dando uma olhada lá para mim, porque os caras os meliantes lá, começaram a fazer uma casa, a prefeitura embargou, mas a prefeitura também tem medo deles lá. É perigoso, por isso que eu estou andando com o mundo aí. Aí agora estou fazendo mais outra casa no mesmo terreno, estou denunciando vidoria, Ministério Público, até agora nada. E eu quero a reintegração, mas o juiz falou que tem que esperar a resposta da uso campeão. Aí, o que eu posso fazer? O que eu faria desses dois casos? No primeiro caso, eu faria ação de uso campeão. Dessa vez com as teses novas, né? Usando a súmula 237. Já no segundo caso, também não dá para fugir do uso campeão.
Só que aí teria um detalhe importante, teria que se habilitar... Agora eu não tenho a posse mais, os caras estão lá dentro. Essa segunda usucapião é complicada, professor, eu acredito. Porque já tem 2 casas construídas lá agora. Essa posse não está mais pacífica de jeito nenhum. Então sabe o que pode fazer? Nesse segundo caso, pode se habilitar ao processo. Se habilita o processo e conta a sua versão. Entendeu? Porque provavelmente o uso capião, se foi improcedente, não resolveu nada, né, em relação ao registro. Mas vocês podem causar o quê? O fato de ser parcialmente improcedente. E aí, pelo menos, não ganha a sua parte, né? A sua parte não vira registro por parte deles, né? Eu não exerço mais a posse, eu exerci há 20 anos. Vai ser difícil você conseguir aí. A minha opinião é que o seu advogado da possessória não podia ter deixado essa possessória parar. A defesa da sua posse que era o mais importante nesse caso até do que o reconhecimento da propriedade. Não que não seja, né? Mas é que a sua posse, hoje não dá pra falar que você tem posse ali. Não tem. Não, eu não posso nem, os caras são bandidos, tem a ficha criminal gigantesca. E pior que não tem nenhum tipo de posse, né? Construções que não são deles no terreno. Na verdade, doutor Magno, não tem nenhum tipo de posse, nem direta, nem alternada. Ficou ruim essa situação. Ali não tem nada. Até para os campeões fica muito difícil. Eu exerci o fim social há muitos anos, porque eu alugava esse pátio. Eu alugava pro cara, tanto é que ele fez uma declaração, e tanto é que ele tem um pátiozinho do lado, só que ele somava com o meu. Os caras botaram ele pra fora, os caras são bandidos. E o bairro inteiro vê que é bandido, está construindo. A prefeitura não tem coragem de demolir, né? Eles estão fazendo, tipo, vou fazer gato de água e de luz, e fica lá. Eu não posso exercer, eu exerci a posse e o fim social há 20 anos. É desde 2000, né? Então tem 2 anos. Eu faria o que nesse caso? Eu faria no primeiro caso os capião, não tem jeito. Claro que com cuidado, com responsabilidade, né? Verificando essa questão das declarações da soma da posse, usando a tese da posse alternada. E no segundo caso, como não tem posse nenhuma, e aí ficaria uma aventura jurídica fazer seus capião, faz habilitação nos capião, como terceiro interessado, junto ao seu contrato. Você tem um contrato de prestação de serviço que você combinou esses honorários, não tem? Eu fiz um contrato de cessão de direitos processuais comprando e fiz eles me doando. Eu fiz 2 na época, eles falaram, vamos fazer 2? Fizemos 2. Eu não fiz aquele contrato de honorários, eu acho que eu fiz o comprando. Comprei por 10 mil reais na época. E como tinha um cuidador do lado lá, ele fez um doando. Eu falei, faz um pra mim doando, vocês podem? Pode. Eu tenho 2, você compra mais. E a relação com esse pessoal aí, Cleiton? Não entendi. A relação com esses vizinhos, como que é? Eles se reconhecem como possuidor ali? O vizinho reconhece, só que ele também tem medo dos bandidos. Pegaram um pedaço do terreno dele. Só que não dá para contar. Ele confiava em tudo, mas ele tem medo de colocar o nome dele nas coisas. Ele morre de medo, porque... É parecido com a outra. É a dificuldade da comprovação da posse. Não dá para comprovar. E tem declarações dos vizinhos, declarações de pessoas que moram 40, 50 anos, declarando que o cara que eu fiz a topografia, se chama Nantor, o senhor Nantor está lá há tantos anos e eu tenho o documento do Nantor para mim. Ele tem algumas declarações. Mas o documento não prova a posse, né? Até o professor, né, sabe melhor que eu disse, a posse é o estado de fato, né? O que está acontecendo lá, quem está lá, você provar que você estava, que você fez. Até 2 anos atrás, eu estava lá, fiquei 20 anos. Tenho declaração. Tenho fotos, tenho foto medindo, tem declaração da vizinha passando, aí já é direto pro cara que passou para mim, tem muita coisa. E os bandidos que eles têm é ficha criminal, de várias invasões, tudo. Os caras que estão lá são bandidos, tanto é que, como eu falei, a prefeitura não tem coragem de ir lá, ninguém tem coragem de ir lá, tirar. Eu fiz boletins, fiz as coisas tudo, e tá nisso. Gente, eu faria isso, eu faria os capião no primeiro caso, no segundo caso, concordo com o Dr. Magno, pode ser uma aventura jurídica, então eu faria o quê? Habilitação no processo, para explicar minha versão. Falando que você não tem nada contra os capião, mas ele tem que ser parcialmente procedente, porque aquela posse é sua. Sabemos que você não tem uma posse, porque você não está exercendo a posse. Mas pelo menos é uma forma de você formalizar isso dentro dos autos. E aí a gente não sabe o que vai vir, pode ser que eles contestem isso, né? Pode ser que eles falem, não tem a posse nenhuma, mentira, vai saber o que eles vão falar. Pode ser que eles concordem também. Eu já me habilitei há uns, 3, 4 anos atrás no processo de uso capião.
Meu nome já tá lá. Já tá lá? Me concordo tudo. Tá, eu tô habilitado. Aí o que eu disse? Eu tô habilitado certinho. Aí eu mostrei o mesmo mapa da topografia geral e mostrando o meu. Aí fiz uma planta separada, dei um zoom. Apesar que no primeiro mapa eu já tinha feito um pontilhadinho do meu lotinho assim, ó. Só não fiz nada, só para lá você não entende aquele quadradinho. Que a área geral, que põe bem em pique, assim, né, em destaque. Depois que eu ingressei, coloquei meu lotinho lá. Né? Eu já estou ingressado, mas a uso campeão não sabe que teve um esburro.